Capítulo 5. O individualismo. Entendemos por individualismo a negação de qualquer princípio superior à individualidade e, por consequência, a redução da civilização em todos os domínios apenas aos elementos humanos. No fundo, é portanto o mesmo que foi designado na época do Renascimento com o nome de humanismo, como dissemos mais atrás, e é também o que caracteriza propriamente o que chamávamos, há pouco, o ponto de vista profano. Tudo isso, em suma, é apenas uma e a mesma coisa, sob designações diversas. E dissemos ainda que esse espírito profano se confunde com o espírito antitradicional, no qual se resumem todas as tendências especificamente modernas. Não é, sem dúvida, que esse espírito seja inteiramente novo. Houve já, noutras épocas, manifestações mais ou menos acentuadas, mas sempre limitadas e aberrantes, e que nunca se tinham alargado a todo o conjunto de uma civilização, como o fizeram no Ocidente no decurso destes últimos séculos. O que nunca se tinha visto até aqui é uma civilização inteiramente construída sobre qualquer coisa de puramente negativo, sobre o que se poderia chamar uma ausência de princípio. É isso precisamente que dá ao mundo moderno o seu caráter anormal, o que faz dele uma monstruosidade, explicável apenas se o considerarmos como correspondente ao final de um período cíclico, de acordo com o que inicialmente explicamos. É, portanto, realmente o individualismo, tal como acabamos de defini-lo, que é a causa determinante da atual queda do Ocidente, pelo próprio facto de que é ele, de certo modo, o motor do desenvolvimento exclusivo das possibilidades mais inferiores da humanidade, daquelas cuja expansão não exige a intervenção de nenhum elemento supra-humano e que, inclusivamente, só se podem manifestar completamente na ausência desse elemento, porque elas estão no extremo oposto de toda a espiritualidade e de toda a verdadeira intelectualidade. O individualismo implica, primeiramente, a negação da intuição intelectual, enquanto esta é essencialmente uma faculdade supra-individual, e da ordem de conhecimento que constitui o domínio próprio dessa intuição, ou seja, da metafísica entendida no seu verdadeiro sentido. É por isso que tudo o que os filósofos modernos designam por este mesmo nome de metafísica, quando admitem qualquer coisa que intitulam assim, não tem absolutamente nada de comum com a verdadeira metafísica. São apenas construções racionais ou hipóteses imaginativas, portanto, concepções totalmente individuais e de que a maior parte, aliás, diz respeito somente ao domínio físico, quer dizer, à natureza. Mesmo quando se encontra aí qualquer questão que poderia estar efetivamente ligada com a ordem metafísica, a maneira como é encarada e tratada reduz-la ainda a ser apenas pseudociência, e de resto torna impossível qualquer solução real e válida. Parece mesmo que, para os filósofos, se trataria de pôr problemas, fossem eles artificiais e ilusórios, bem mais do que resolvê-los, o que é um dos aspectos da necessidade desordenada da pesquisa pela pesquisa, ou seja, da agitação mais vã na ordem mental, assim como na ordem corporal. Trata-se também, para estes mesmos filósofos, de ligar o seu nome a um sistema, quer dizer, a um conjunto de teorias estritamente reduzido e limitado e que lhes pertença, que não seja outra coisa senão a sua própria obra. Daí o desejo de ser original a todo preço, mesmo se a verdade deve ser sacrificada a essa originalidade. Mais vale, para a nomeada de um filósofo, inventar um erro novo do que repetir uma verdade que já foi exprimida por outros. Essa forma do individualismo, à qual se devem tantos sistemas contraditórios entre eles, quando não são em si mesmo, encontra-se, aliás, tanto entre os sábios como entre os artistas modernos. Mas é talvez entre os filósofos que se pode ver mais nitidamente a anarquia intelectual que é a sua inevitável consequência. Numa civilização tradicional, é quase inconcebível que um homem pretenda reivindicar a propriedade de uma ideia e, em todo o caso, se o faz, retira-lhe, por esse mesmo facto, todo o crédito e toda a autoridade, porque reduz, assim, a ser uma espécie de fantasia sem qualquer alcance real. Se uma ideia é verdadeira, ela pertence igualmente a todos aqueles que são capazes de a compreender. Se ela é falsa,
não há motivo para se vangloriar de a ter inventado. Uma ideia verdadeira não pode ser nova, porque a verdade não é um produto do espírito humano. Existe independentemente de nós, e temos somente que a conhecer. Fora desse conhecimento, só pode haver o erro. Mas, no fundo, os modernos preocupar-se-ão com a verdade e saberão mesmo ainda o que ela é? Também aí as palavras perderam o seu sentido, visto que alguns, como os pragmatistas contemporâneos, vão ao ponto de atribuir abusivamente este nome verdade ao que é muito simplesmente a utilidade prática, ou seja, a qualquer coisa que é inteiramente estranha à ordem intelectual. É, como conclusão lógica do desvio moderno, a autêntica negação da verdade, assim como da inteligência, da qual ela constitui o objeto próprio. Mas não antecipemos demasiado, e acerca deste ponto façamos somente notar ainda que o tipo de individualismo de que se trata é a origem das ilusões respeitantes ao papel dos grandes homens, ou os que assim são chamados. O gênio, entendido no sentido profano, é, na realidade, muito pouca coisa, e não poderia de nenhum modo substituir a falta de verdadeiro conhecimento. Visto que falamos da filosofia, assinalaremos ainda, sem entrar em todos os pormenores, algumas das consequências do individualismo neste domínio. A primeira de todas foi fazer dessa faculdade puramente humana e relativa a parte superior da inteligência, ou mesmo de reduzir inteiramente esta à razão. É isso que constitui o racionalismo, de que o verdadeiro fundador foi Descartes. Esta limitação da inteligência era, aliás, apenas uma primeira etapa. A própria razão não devia tardar a ser rebaixada cada vez mais a um papel, sobretudo prático, à medida que as aplicações se adiantavam às ciências que podiam ter ainda um certo caráter especulativo. E já o próprio Descartes estava, no fundo, muito mais preocupado com essas aplicações práticas do que com a ciência pura. Mas não é tudo. O individualismo arrasta consigo, inevitavelmente, o naturalismo, visto que tudo o que está para além da natureza está, por isso mesmo, fora do alcance do indivíduo enquanto tal. Naturalismo ou negação da metafísica não são senão uma e a mesma coisa. E desde que a intuição intelectual é desconhecida, não há mais metafísica possível. Mas enquanto alguns se obstinam, no entanto, em construir uma pseudo-metafísica qualquer, outros reconhecem mais francamente essa impossibilidade. Daí o relativismo, sob todas as suas formas, seja o criticismo de Kant ou o positivismo de Auguste Comte. E sendo a razão, ela mesma, totalmente relativa e não podendo aplicar-se validamente senão a um domínio igualmente relativo, é bem verdade que o relativismo é a única conclusão lógica do racionalismo. Este, de resto, devia chegar, por esse caminho, a destruir-se a si mesmo. Natureza e devir, como já assinalamos mais atrás, são na realidade sinónimos. Um naturalismo consequente consigo mesmo não pode, portanto, senão ser uma destas filosofias do devir, de que já falamos, e cujo tipo especificamente moderno é o evolucionismo. Mas é precisamente este que devia finalmente voltar-se contra o racionalismo, criticando a razão não poder aplicar-se adequadamente ao que é apenas mudança e pura multiplicidade, nem encerrar nos seus conceitos a indefinida complexidade das coisas sensíveis. Tal é, com efeito, a posição tomada por essa forma do evolucionismo, que é o intuicionismo bergsoniano, o qual, bem entendido, não é menos individualista e antimetafísico do que o racionalismo, e que, se critica justamente este, cai ainda mais abaixo ao fazer apelo a uma faculdade propriamente infrarracional, a uma intuição sensível bastante mal definida, aliás, e mais ou menos misturada com imaginação, instinto e sentimento. O que é bem significativo é que, aqui, já não é mais questão de verdade, mas somente de realidade, reduzida exclusivamente à ordem sensível e concebida como qualquer coisa de essencialmente movente e instável. Com tais teorias, a inteligência é verdadeiramente reduzida à sua parte mais baixa e a própria razão não é admitida senão enquanto se aplica a moldar a matéria para utilizações industriais. Depois de tudo isto, só restava dar mais um passo. Era o da negação total da inteligência e do conhecimento,
a substituição da verdade pela utilidade. Foi o pragmatismo, ao qual já tínhamos feito alusão há pouco. E aqui não estamos mesmo já no humano puro e simples, como no caso do racionalismo, estamos verdadeiramente no infra-humano, com o apelo ao subconsciente que marca a inversão completa de toda a hierarquia normal. Eis, nas suas grandes linhas, a marcha que devia fatalmente seguir, e que efetivamente seguiu. A filosofia profana entrega a si própria, pretendendo limitar todo o conhecimento ao seu próprio horizonte. Enquanto existia um conhecimento superior, nada de semelhante se podia produzir, porque a filosofia devia, pelo menos, respeitar o que ignorava, e não podia negar. Mas quando esse conhecimento superior desapareceu, a sua negação, que correspondia ao estado de facto, foi rapidamente erguida como teoria, e é daí que procede toda a filosofia moderna. Mas já basta de falar sobre a filosofia, ao qual não convém atribuir uma excessiva importância, qualquer que seja o lugar que ela pareça ter no mundo moderno. No ponto de vista em que nos colocamos, ela é sobretudo interessante porque exprime, sob uma forma tão nitidamente decidida quanto é possível, as tendências deste ou daquele momento, bem mais do que verdadeiramente as cria. E se pode dizer que as dirige até certo ponto, só o faz secundariamente e fora do tempo. Assim é certo que toda a filosofia moderna tem a sua origem em Descartes, mas a influência que este exerceu sobre a sua época, primeiro e depois, sobre aquelas que se seguiram, e que não se limitou apenas aos filósofos, não teria sido possível se as suas concepções não tivessem correspondido a tendências pré-existentes, que eram, em suma, as da generalidade dos seus contemporâneos. O espírito moderno encontrou-se no cartesianismo e, através deste, tomou de si próprio uma consciência mais clara do que a que tivera até então. Aliás, não importa em que domínio, um movimento tão aparente como foi o cartesianismo, sob o aspecto filosófico, é sempre uma resultante mais do que um verdadeiro ponto de partida. Não é qualquer coisa de espontâneo, é o produto de todo um trabalho latente e difuso. Se um homem como Descartes é particularmente representativo do desvio moderno, se podemos dizer que ele o encarna de certo modo e num certo ponto de vista, não é, no entanto, único nem o primeiro responsável. E seria necessário remontar muito mais longe para encontrar as raízes desse desvio. Igualmente, a Reforma e a Renascença, olhadas a maior parte das vezes como as primeiras grandes manifestações do espírito moderno, concluíram a ruptura com a tradição muito mais do que teriam provocado. Para nós, o começo dessa ruptura data do século XVI, e é aí, e não 1 ou 2 séculos mais tarde, que se deve, na realidade, fazer começar os tempos modernos. É sobre essa ruptura com a tradição que devemos ainda insistir, visto que foi dela que nasceu o mundo moderno, do qual todas as características próprias poderiam ser resumidas numa só: a oposição ao espírito tradicional. E a negação da tradição é ainda o individualismo. Isto, de resto, está em perfeito acordo com o que precede, visto que, como explicamos, são a intuição intelectual e a doutrina metafísica pura que estão no princípio de toda a civilização tradicional. Desde que se nega o princípio, negam-se também todas as consequências, pelo menos implicitamente, e, assim, todo o conjunto do que merece verdadeiramente o nome de tradição encontra-se destruído por isso mesmo. Vimos já o que se produziu a esse respeito, no que diz respeito às ciências. Portanto, não voltaremos a esse ponto e vamos encarar um outro aspecto da questão, em que as manifestações do espírito antitradicional são talvez ainda mais imediatamente visíveis, porque se trata aqui de mudanças que afetam a própria massa ocidental. Com efeito, as ciências tradicionais da Idade Média estavam reservadas a uma elite mais ou menos restrita, e algumas delas eram mesmo apanágio exclusivo de escolas muito fechadas, constituindo um esoterismo, no sentido mais estrito da palavra. Mas, por outro lado, havia também na tradição qualquer coisa que era comum indistintamente a todos, e é dessa parte exterior que queremos agora falar. A tradição ocidental era, nessa altura, exteriormente,
uma tradição de forma especificamente religiosa, representada pelo catolicismo. É então no domínio religioso que temos que ver a revolta contra o espírito tradicional. Revolta que, quando tomou uma forma definida, se chamou protestantismo. E é fácil dar-nos conta de que se trata de uma manifestação do individualismo, a tal ponto que se poderia dizer que não é outra coisa senão o individualismo considerado na sua aplicação à religião. O que faz o protestantismo, como o faz o mundo moderno, é apenas uma negação. Essa negação dos princípios que é a própria essência do individualismo. E pode-se ainda ver nisso um dos exemplos mais surpreendentes do estado de anarquia e de dissolução que é a sua consequência. Quem diz individualismo diz necessariamente a recusa de admitir uma autoridade superior ao indivíduo, assim como uma faculdade de conhecimento superior à razão individual. As duas coisas são inseparáveis uma da outra. Por consequência, o espírito moderno devia respeitar toda a autoridade espiritual, no verdadeiro sentido da palavra, buscando a sua origem na ordem supra-humana, e toda a organização tradicional, que se baseia essencialmente sobre uma tal autoridade, qualquer que seja, aliás, a forma de que ela se reveste, forma que difere naturalmente segundo as civilizações. Foi, efetivamente, o que aconteceu. A autoridade da organização qualificada para interpretar legitimamente a tradição religiosa do Ocidente, o protestantismo pretendeu substituir o que chamou o livre exame, ou seja, a interpretação deixada ao arbítrio de cada um, mesmo dos ignorantes e dos incompetentes, e fundada unicamente sobre o exercício da razão humana. Era, portanto, no domínio religioso, o análogo do que iria ser do racionalismo em filosofia, era a porta aberta a todas as discussões, a todas as divergências, a todos os desvios. E o resultado foi o que devia ser: a dispersão numa multidão sempre crescente de seitas, das quais cada uma representa apenas a opinião particular de alguns indivíduos. Como era, nessas condições, impossível de se entender em relação à doutrina, esta passou rapidamente para segundo plano, e foi o aspecto secundário da religião, queremos dizer a moral, que tomou o primeiro lugar. Daí essa degenerescência em moralismos, que é tão sensível no protestantismo atual. Produziu-se aí um fenómeno paralelo ao que assinalamos a respeito da filosofia. A dissolução doutrinal, a desaparição dos elementos intelectuais da religião, arrastava consigo essa consequência inevitável. Partindo do racionalismo, devia-se cair no sentimentalismo, e é nos países anglo-saxónicos que se poderiam encontrar os exemplos mais surpreendentes. Aquilo do que se trata, então, já não é religião, mesmo diminuída e deformada. É simplesmente religiosidade, ou seja, vagas aspirações sentimentais que não se justificam por qualquer conhecimento real. E a este último estádio correspondem teorias como a da experiência religiosa de William James, que chega ao ponto de ver no subconsciente o meio, para o homem, de entrar em comunicação com o divino. Aqui, os últimos produtos da decadência religiosa fundem-se com os da decadência filosófica. A experiência religiosa incorpora-se no pragmatismo, em nome do qual se preconiza a ideia de um Deus limitado com mais vantagens do que a do Deus infinito, porque se pode ter por ele sentimentos comparáveis ao que se tem a respeito de um homem superior. E, ao mesmo tempo, através do apelo ao subconsciente, chega a juntar-se ao espiritismo e a todas as pseudo-religiões características da nossa época que estudamos noutras obras. Por outro lado, a moral protestante, eliminando cada vez mais toda a base doutrinal, acaba por degenerar no que se chama a moral laica, que conta, entre os seus partidários, os representantes de todas as variedades do protestantismo liberal, assim como os adversários declarados de toda a ideia religiosa. No fundo, num e noutros, são as mesmas tendências que predominam e a única diferença é que nem todos vão tão longe no desenvolvimento lógico de tudo o que se encontra aí implicado. Com efeito, sendo a religião propriamente uma forma da tradição, o espírito antitradicional só pode ser antirreligioso. Começa por desnaturar a religião e, quando pode, acaba por suprimi-la inteiramente.
O protestantismo é ilógico no sentido em que, esforçando-se por humanizar a religião, deixa ainda subsistir, apesar de tudo, pelo menos em teoria, um elemento supra-humano, que é a revelação. Não ousa levar a negação até ao fim, mas, entregando essa revelação a todas as discussões que são a consequência de interpretações propriamente humanas, reduz-la efetivamente, em breve, a não ser coisa nenhuma. E quando se vê pessoas que, persistindo em se afirmarem cristãs, já não admitem sequer a divindade de Cristo, é permitido pensar que esses, sem darem talvez por isso, estão muito mais perto da negação completa do que do verdadeiro cristianismo. Semelhantes contradições, aliás, não nos devem espantar demasiado, porque são, em todos os domínios, um dos sintomas da nossa época de desordem e de confusão, tal como a divisão incessante do protestantismo não é senão uma das numerosas manifestações dessa dispersão na multiplicidade que, como dissemos, se encontra por toda a parte na vida e na ciência modernas. Por outro lado, é natural que o protestantismo, com o espírito de negação que o anima, tenha dado origem a essa crítica dissolvente que, nas mãos de pretensos historiadores das religiões, se tornou uma arma de combate contra todas as religiões e que assim, sempre pretendendo não reconhecer outra autoridade que não seja a dos livros sagrados, tenha contribuído numa larga parte para a destruição dessa mesma autoridade, ou seja, do mínimo de tradição que ainda conserva. A revolta contra o espírito tradicional, uma vez começada, não podia parar a meio. Poder-se-ia colocar aqui uma objeção. Não seria possível que, separando-se da organização católica, o protestantismo, pelo facto de admitir, no entanto, os livros sagrados, tivesse guardado a doutrina tradicional que está aí contida? É a introdução do livre-exame que se opõe absolutamente a tal hipótese, visto que permite todas as fantasias individuais. A conservação da doutrina supõe, aliás, um ensino tradicional organizado, pelo qual se mantém a interpretação ortodoxa e, de facto, este ensinamento, no mundo ocidental, identifica-se com o catolicismo. Sem dúvida pode haver, noutras civilizações, organizações de forma muito diferentes dessa para desempenhar a função correspondente. Mas é da civilização ocidental, com as suas condições particulares, que aqui se trata. Não se pode, então, fazer valer que, por exemplo, não existe na Índia qualquer instituição comparável ao papado. O caso é totalmente diferente. Primeiro porque não se trata de uma tradição de forma religiosa no sentido ocidental desta palavra, pelo que os meios pelos quais ela se conserva e se transmite não podem ser os mesmos. E segundo, porque, sendo o espírito hindu diferente do espírito europeu, a tradição pode ter, por si mesma, no primeiro caso, um poder que não teria no segundo caso, sem o apoio de uma organização muito mais estritamente definida da sua constituição exterior. Dissemos já que a tradição ocidental, desde o cristianismo, devia necessariamente ser revestida de uma forma religiosa. Seria demasiado longo explicar aqui todas as razões para isso, que não podem ser plenamente compreendidas, sem fazer apelo a considerações bastante complexas. Mas esse é um estado de facto, que não nos podemos recusar a ter em conta e, a partir daí, é preciso também admitir todas as consequências que resultam desse facto no que diz respeito à organização apropriada a uma forma tradicional semelhante. Por outro lado, é bem certo, como indicamos mais atrás, que foi no catolicismo que se manteve o que subsiste ainda, apesar de tudo, de espírito tradicional no Ocidente. Significa isto que, pelo menos aí, se pode falar de uma conservação integral da tradição, ao abrigo de qualquer ataque do espírito moderno? Infelizmente, não parece que seja assim. Ou, para falar com mais exatidão, se o depósito da tradição permaneceu intacto, o que já é muito, é bastante duvidoso que o seu sentido profundo seja ainda compreendido efetivamente, mesmo por uma elite um pouco numerosa, cuja existência se manifestaria, sem dúvida, por uma ação, ou melhor, por uma influência que de facto não verificamos em parte nenhuma. Trata-se então, certamente, do que chamaríamos de bom grado uma conservação no estado latente, permitindo sempre, àqueles que forem capazes disso, encontrar o sentido da tradição, mesmo se esse sentido não fosse atualmente consciente para ninguém.
E há também, aliás, dispersos aqui e além, no mundo ocidental, fora do domínio religioso, muitos sinais ou símbolos que provêm de antigas doutrinas tradicionais e que se conservam sem serem compreendidos. Nesses casos, um contacto com o espírito tradicional plenamente vivo é necessário para despertar o que está assim mergulhado numa espécie de sono, para restaurar a compreensão perdida. E repetimos-lo uma vez mais, é sobretudo nesse aspecto que o Ocidente terá necessidade do auxílio do Oriente se quiser voltar à consciência da sua própria tradição. O que acabamos de dizer refere-se propriamente às possibilidades que o catolicismo, pelo seu princípio, traz em si mesmo de maneira constante e inalterável. Aqui, por consequência, a influência do espírito moderno limita-se forçosamente a impedir, durante um período mais ou menos longo, que certas coisas sejam efetivamente compreendidas. Pelo contrário, se quisesse, falando do estado presente do catolicismo, entender por isso a maneira como é encarado pela grande maioria dos seus próprios aderentes, seria obrigado a verificar uma ação mais positiva do espírito moderno, se essa expressão pode ser utilizada para qualquer coisa que, na realidade, é essencialmente negativa. O que temos em vista a este respeito não são apenas movimentos bastante claramente definidos, como aquele ao qual se deu precisamente o nome de modernismo e que não foi senão uma tentativa, felizmente frustrada, de infiltração do espírito protestante no interior da própria Igreja Católica. É sobretudo um estado de espírito muito mais geral, mais difuso e mais dificilmente captável, portanto mais perigoso ainda, mesmo tanto mais perigoso quanto é, muitas vezes, completamente inconsciente entre aqueles que são por ele afetados. Pode alguém julgar sinceramente religioso e, no fundo, não ser de modo nenhum? Pode mesmo alguém afirmar-se tradicionalista sem possuir a mais pequena noção do verdadeiro espírito tradicional? E é esse ainda um dos sintomas da desordem mental da nossa época. O estado de espírito ao que fazemos alusão é, primeiramente, aquele que consiste, se assim se pode dizer, em minimizar a religião, em fazer dela qualquer coisa que se ponha à parte e que se contente em indicar um lugar bem delimitado e tão estreito quanto possível. Qualquer coisa que não tem nenhuma influência real sobre o resto da existência, que está isolado dela por uma espécie de divisão estanque. Haverá hoje muitos católicos que tenham, na vida corrente, maneiras de pensar e de agir sensivelmente diferentes das dos seus contemporâneos mais religiosos? É também ignorância quase completa, no ponto de vista tradicional, mesmo a indiferença a respeito de tudo o que se lhe refere. A religião, para muitos, é simplesmente uma questão de prática, de hábito, para não dizer de rotina, e abstém-se cuidadosamente de procurar compreender o que quer que seja. Chegam mesmo a pensar que é inútil compreender, ou talvez que não há nada para compreender. De resto, se compreendessem verdadeiramente a religião, poderiam atribuir-lhe um lugar tão medíocre entre as suas preocupações? A doutrina encontra-se, então, de facto esquecida ou reduzida a quase nada, o que se aproxima singularmente da concepção protestante, porque é um efeito das mesmas tendências modernas, opostas a toda a intelectualidade. E o mais deplorável é que o ensino que é dado, geralmente, em lugar de reagir contra este estado de espírito, pelo contrário, favorece-o, adaptando-se-lhe demasiado bem. Fala-se sempre de moral. Não se fala quase nunca de doutrina, sob pretexto de que não seria compreendida. A religião agora não é mais do que moralismo, ou pelo menos parece que ninguém quer mais ver o que ela é realmente, e que é outra coisa diferente. Se se chega, no entanto, a falar ainda algumas vezes de doutrina, não é muitas vezes senão para a rebaixar, discutindo com adversários no seu próprio terreno profano, o que conduz inevitavelmente a fazer as concessões mais injustificadas. É assim, nomeadamente, que se julga obrigado a ter em conta, numa medida mais ou menos larga, os pretensos resultados da crítica moderna, enquanto não seria mais fácil, colocando-se num outro ponto de vista, do que mostrar toda a sua inanidade. Nestas condições, que pode restar efetivamente do verdadeiro espírito tradicional? Esta digressão, para onde fomos levados pelo exame das manifestações do individualismo no domínio religioso, não nos parece inútil, porque mostra que o mal, nestes aspectos,
é ainda mais grave e mais extenso do que se poderia crer à primeira vista. E, por outro lado, não nos afasta, de modo nenhum, da questão que encarávamos e à qual a nossa última observação se liga, mesmo diretamente. Porque é ainda o individualismo que introduz por toda a parte o espírito de discussão. É muito difícil fazer compreender aos nossos contemporâneos que há coisas que, pela sua própria natureza, não se podem discutir. O homem moderno, em vez de procurar elevar-se para a verdade, pretende fazê-la descer ao seu nível. E é sem dúvida por esse motivo que há tantos que, quando se lhes fala de ciências tradicionais, ou mesmo de metafísica pura, imaginam que se trata apenas de ciência profana e de filosofia. No domínio das opiniões individuais, pode-se sempre discutir, porque não se ultrapassa a ordem racional e porque, não fazendo apelo a qualquer princípio superior, chega-se facilmente a encontrar argumentos mais ou menos válidos para sustentar os prós e os contras. Pode-se mesmo, em muitos casos, prosseguir a discussão indefinidamente, sem chegar a nenhuma solução. E é assim que quase toda a filosofia moderna é apenas feita de equívocos e de questões mal colocadas. Bem longe de esclarecer as questões, como se supõe vulgarmente, a discussão, a maior parte das vezes, mais não faz senão deslocá-las, senão mesmo obscurecê-las ainda mais. E o resultado mais habitual é que cada um, esforçando-se por convencer o seu adversário, agarra-se cada vez mais à sua própria opinião e encerra-se nela de modo ainda mais exclusivo do que antes. Em tudo isso, no fundo, não se trata de chegar ao conhecimento da verdade, mas de ter razão apesar de tudo, ou, pelo menos, a persuadir-se a si próprio, se não se pode persuadir os outros. O que se lamentará, aliás, ainda mais, visto que se mistura sempre nisso a necessidade de proselitismo, que é ainda um dos elementos mais característicos do espírito ocidental. Por vezes, o individualismo, no sentido mais vulgar e mais baixo da palavra, manifesta-se de uma maneira mais visível ainda. Assim, não vemos a cada instante pessoas que querem julgar a obra de um homem de acordo com o que sabem da sua vida privada, como se pudesse haver entre estas duas coisas qualquer relação? Da mesma tendência, juntamente com a mania do pormenor, derivam também, diga-se de passagem, o interesse que se liga às mais pequenas particularidades da existência dos grandes homens, e a ilusão que se dá de explicar tudo o que fizeram por uma espécie de análise psicofisiológica. Tudo isso é bem significativo para quem quer dar-se conta do que constitui realmente a mentalidade contemporânea. Mas voltemos ainda um instante à introdução dos hábitos de discussão em domínios nos quais não tem de entrar, e digamos claramente isto. A atitude apologética é, em si mesma, uma atitude extremamente fraca, porque é puramente defensiva, no sentido jurídico desta palavra. Não é por acaso que é designada por um termo derivado de apologia, que tem por significado próprio o discurso de um advogado de defesa e que, numa língua como o inglês, foi ao ponto de tomar correntemente a acessão de desculpa. A importância preponderante dada à apologética é, então, a marca incontestável de um recuo do espírito religioso. Essa fraqueza acentua-se ainda quando a apologética degenera, como dizíamos há pouco, em discussões puramente profanas pelo método e pelo ponto de vista, em que a religião é posta no mesmo plano que as teorias filosóficas e científicas, ou pseudocientíficas, as mais contingentes e hipotéticas, e em que, para se parecer adotar uma postura conciliadora, se vem ao ponto de admitir, numa certa medida, concepções que foram inventadas apenas para arruinar todas as religiões. Aqueles que agem deste modo fornecem eles próprios a prova de que estão perfeitamente inconscientes do verdadeiro caráter da doutrina de que se julgam ser os representantes mais ou menos autorizados. Aqueles que são qualificados para falar em nome de uma doutrina tradicional não têm que discutir com os profanos, nem que entrar em polémica. Só têm que expor a doutrina tal como ela é, para aqueles que a podem compreender e, ao mesmo tempo, denunciar o erro por toda a parte onde ele se encontre, fazendo-o aparecer como tal, projetando sobre ele a luz do verdadeiro conhecimento. O seu papel não é o de encetar um combate e comprometer nele a doutrina,
mas sim de fazer o juízo que têm o direito de emitir, se possuem mesmo os princípios que devem inspirá-los infalivelmente. O domínio da luta é o da ação, ou seja, o domínio individual e temporal. O motor imóvel produz e dirige o movimento sem ser agastado por ele. O conhecimento ilumina a ação sem participar nas suas vicissitudes. O espiritual guia o temporal sem se misturar nele. E assim, cada coisa permanece na sua ordem, no lugar que lhe compete na hierarquia universal. Mas no mundo moderno, onde se pode encontrar ainda a noção de uma verdadeira hierarquia? Nada nem ninguém se encontra já no lugar onde devia normalmente estar. Os homens já não reconhecem nenhuma autoridade efetiva na ordem espiritual, nem poder legítimo na ordem temporal. Os profanos permitem-se discutir as coisas sagradas, contestar-lhe esse caráter e até a própria existência. É o inferior que julga o superior, a ignorância que impõe limites à sabedoria, o erro que ultrapassa a verdade, o humano que se substitui ao divino, a terra que toma a dianteira ao céu, o indivíduo que se faz medida de todas as coisas e pretende ditar ao universo leis tiradas inteiramente da sua própria razão relativa e falível. Ai de vós, guias cegos, diz no Evangelho. Hoje, efetivamente, só se vêem por toda a parte cegos que conduzem outros cegos e que, se não forem detidos a tempo, os conduzirão fatalmente ao abismo, onde cairão com eles.